Ok, então. Bom, à medida que o pessoal for entrando, né? Eu vou aceitando aí, eu vou parando a explicação, depois eu dou continuidade. Bom, a disciplina Química Inorgânica 1, nós teremos a Química Inorgânica 2 também, que vem logo a seguir, né? E neste semestre iremos estudar, portanto, a Química Inorgânica 1. Objetivos da aula de hoje. Eu quero apresentar para vocês o plano de ensino da disciplina, tá? Alguns tópicos importantes, né? Como a ementa, a forma de avaliação, principalmente. Discutir a definição, né, os objetivos da química inorgânica e no que difere da química orgânica. Estudar resumidamente as origens da química inorgânica. Tudo tem história, né? Química inorgânica também. Iremos também refletir um pouco sobre a interdisciplinaridade, né, desta disciplina e, portanto, sendo interdisciplinar, né, como ela dialoga, né, com outras áreas do saber dentro e fora da química. E, por fim, nós iremos discutir os objetivos da disciplina de Química Inorgânica 1. Com relação ao plano de ensino, eu já o coloquei na plataforma Moodle. Se vocês forem lá e entrarem na disciplina de Química Inorgânica 1, aqui está aula, né, 10 de agosto, clicando plano de ensino. No plano de ensino há muitas informações, né? No entanto, vamos focar aqui na ementa, que diz a ementa da nossa disciplina. Introdução à química inorgânica, ocorrência, aplicações e propriedades químicas e físicas do hidrogênio e dos elementos representativos, blocos S e P. Introdução à química bioinorgânica, preparação e caracterização de compostos destes elementos. Se vocês tiverem interesse, vocês poderão depois dar uma lida aí no objetivo geral, objetivos específicos também da disciplina. Algo importante para nós discutirmos aqui, ó, a avaliação, como será feita, né? Serão duas avaliações, a avaliação 1 e a avaliação 2. Aqui nós temos algumas datas, né? São previsões, né? Aliás, tudo que está no plano de ensino, né, são previsões, né? É interessante que no plano o professor ele reflete aí a sua atividade, mas o plano ele não é algo engessado, né? Ele é algo que pode ser mudado, inclusive aqui as datas. Mas são datas previstas aí para as avaliações 1 e 2. Avaliação 1, dia 28 de setembro, e a avaliação 2, 14 de dezembro. Cada avaliação será constituída por um trabalho avaliativo, né? E uma prova objetiva e discursiva, sendo o trabalho avaliativo valendo, né, o trabalho avaliativo 2,5 pontos e a prova objetiva e discursiva 7,5 pontos. Um total, portanto, de 10 pontos. Depois vocês poderão estar lendo aí a questão da recuperação de aprendizagem, né? As referências. Eu irei utilizar 2 livros apenas. O livro do professor J. Deli, Química Inorgânica Não Tão Concisa, e também o livro do Schreiber e Atkins, Química Inorgânica. Eu não sei se vocês têm acesso
a biblioteca virtual quando vocês fazem o login de estudante para entrar no sistema acadêmico, porque o Instituto ele disponibiliza, né, a biblioteca virtual, e na biblioteca virtual, esse livro aqui, por exemplo, Química Inorgânica Não Tão Concisa, ele tem lá. Aí eu não sei se vocês conseguem ter acesso a essa biblioteca, mas eu creio que sim, tá? E é bom vocês averiguarem essa possibilidade para vocês estarem entrando, né, e lendo lá o material que eu indicar para vocês. Aqui eu não vou ler, né, passo a passo. Mas se você tiver curiosidade, por exemplo, professor, o que nós iremos ver na próxima aula, né, a aula do dia 17, por exemplo, você vai lá no conteúdo a ser desenvolvido. Como eu disse, né, o plano de ensino não é algo engessado, né? Ele pode ter aí algumas pequenas mudanças no decorrer da disciplina, principalmente depois de um tempo, né? Pode ter uma outra questão, né, que venha trazer alguma mudança aí no plano de ensino. Mas se você tiver curiosidade, por exemplo, na próxima aula aqui do 17, ó, nós pretendemos, né, estudar aí brevemente as teorias atômicas do século XX, enfim. Para as demais aulas, do mesmo modo, tudo está aqui no conteúdo a ser desenvolvido, né? E é por mês, aqui o mês de agosto, aí tem o mês de setembro, enfim. Se você tiver curiosidade, professor, sobrou um tempinho, né? Vou dar uma adiantada aí. Pode vir aqui no conteúdo a ser desenvolvido. Bom, esse é o plano de ensino da disciplina. Está disponível lá na plataforma, né? Como eu disse para vocês. Alguma dúvida, pessoal, com relação ao plano? Tranquilo? Ok. Bom, então vamos para a aula de hoje. O objetivo dessa aula é mais uma introdução mesmo à disciplina, ok? Vamos discutir aí um pouquinho as bases, né, da disciplina de Química Inorgânica. Bom, então vamos lá. Química inorgânica, né? Mas o que vem a ser a química inorgânica, né? Uma definição que eu retirei aqui do livro do Atkins, né, lá de Química Inorgânica, lá no prefácio, está descrito que é a área da química que trata das propriedades de todos os elementos da tabela periódica e seus compostos, evidenciando as tendências em reatividade, estrutura e propriedades, fornecendo uma visão ampla da tabela e uma base sobre a qual construímos o nosso conhecimento. Então, no que difere, né, da química orgânica à química inorgânica? Na química inorgânica, nós iremos estudar todos os elementos da tabela periódica. Bom, eu não diria todos, né? Por exemplo, o elemento químico sódio, é interessante você estudar ele? Ué, muito interessante. Mas se você pega, por exemplo, lá no grupo 1 da tabela periódica, o frâncio. Bom, o frâncio não é interessante estudar ele. Poxa, professor, mas não é interessante? Não, não é. Ele e o astato, né, são os dois elementos que menos tem na crosta terrestre e pouco se sabe do frâncio, né? Você não tem frâncio na sua casa e provavelmente não terá, mas sódio você tem. Você tem no sal de cozinha, né? Você tem, inclusive, no seu próprio corpo, né? Ele está auxiliando neste momento aí as suas células, né? Na entrada de nutrientes, por exemplo. Então, é um elemento químico que vale a pena nós estudar, assim como o lítio, por exemplo, do grupo 1, bateria de lítio, o hidrogênio, que apesar de ser pequeno, né? É o elemento mais versátil da tabela periódica. Então, existem elementos que vale muito a pena nós estudarmos eles. No entanto, outros nem tanto. Então, não serão todos os elementos que nós iremos estudar. Por exemplo, se você pega ali o período 7, o período 7 da tabela periódica, aqueles elementos, eles não têm uma química definida, né? Na verdade, há uma... assim, com exceção, é claro, ali do rádio, né?
Você pega o frâncio ali no grupo 1, aí depois o rádio sim tem uma química bem definida, mas após o rádio, aqueles demais elementos ali do bloco D ou do bloco P, os elementos ali do bloco P do período 7, eles foram os últimos elementos agora, né, a serem descobertos. Então não tem uma química definida. Então não tem por que a gente, por exemplo, ficar aí 15 minutos falando lá do, do nipônio, né, do grupo 13, por exemplo, porque não tem uma química bem definida desse elemento químico, né? Ele é do grupo lá 13, então ele, quando conseguirem isolar ele em quantidades apreciáveis, provavelmente, considerando que os elementos de um mesmo grupo apresentam propriedades semelhantes, né, ele pode ter propriedades semelhantes à do talho, né, que é um metal logo acima dele. Mas enfim. Então, quando se fala de química inorgânica, nós estamos falando aí, então, dessa perspectiva de estudar os elementos químicos da tabela periódica. E vamos focar, assim, nos principais, ok? Mas o objetivo da química inorgânica é esse, estudar as propriedades de todos, né? E aqui vamos estudar os principais elementos da tabela periódica. Propriedades, né? Por exemplo, como esse elemento, né, ele se comporta na sua substância simples, ali na forma elementar. Na forma elementar, por exemplo, os elementos do grupo 1 são metais, mas o hidrogênio na forma elementar, ele é um gás, né, o gás hidrogênio. Quais são as propriedades dessas substâncias simples, substâncias elementares, né? Quais compostos formam, né, os principais compostos? Tendências em reatividade, né? Por exemplo, no grupo 1, a reatividade aumenta de cima para baixo. Por que isso acontece? Nós iremos relacionar isso com as propriedades, né, com a estrutura e principalmente com as propriedades periódicas, né? Então, iremos relembrar lá raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade. Se você não viu, verá aqui, né? Polarizabilidade. São propriedades periódicas. Essas propriedades periódicas são propriedades que os elementos têm e elas apresentam tendências, né? Elas têm uma relação ali com a tabela periódica, ou elas aumentam ou diminuem, né? Em um grupo. São propriedades periódicas. Então, esse é o objetivo da química inorgânica. Quando nós falamos de química orgânica, a química orgânica é a química do carbono, né? Em alguns livros, textos, inclusive, está descrita ela desta forma, a química do carbono, né? Mas quer dizer, então, que na química inorgânica nós não iremos estudar o carbono? Sim, iremos estudar o carbono. Compostos inorgânicos têm o elemento químico carbono? Obviamente tem. Por exemplo, existe uma classe de sais, né, bem interessante, né, que são os carbonatos, bicarbonatos, né? Quem nunca ouviu falar lá do bicarbonato de sódio, por exemplo, tem o elemento químico carbono. Então, só que tem uma diferença, né? Na química inorgânica, esse carbono ele não encontra-se assim, suprindo todas estas questões, ó, ligados a outros átomos de carbono e também ligado a outros elementos não metálicos, por exemplo, hidrogênio, principalmente, e também oxigênio, nitrogênio, né, enxofre, enfim, mas principalmente hidrogênio. Então, isso nós não veremos em compostos ditos inorgânicos, ou seja, cadeias carbônicas, carbono ligado a carbono, e não apenas isso, também fazendo ligação principalmente com hidrogênio. Compostos orgânicos, portanto, eles são caracterizados dessa forma. Cadeias carbônicas e o carbono fazendo ligação com o hidrogênio. Nos inorgânicos, não. Isso não quer dizer, então, que nos compostos inorgânicos não exista ligação carbono-carbono. Não, existe. Por exemplo, no diamante e no grafite, nós temos ali um emaranhado de ligações covalentes. Aliás, eles são sólidos covalentes, né? De carbono-carbono. Mas tem uma diferença. Os átomos de carbono no diamante, eles não estão ligados a átomos de hidrogênio, por exemplo, que é uma condição aí fundamental para um composto orgânico. Professor, Sim? então para ser orgânico, então, o carbono tem que estar ligado a um hidrogênio, pelo menos? Então, fazer ligação com outro átomo de carbono, né? A exceção aí seria o metano, que é considerado uma molécula orgânica, né? E só tem um átomo de carbono. Mas, na maioria esmagadora, carbono ligado a carbono, formando cadeias carbônicas.
e também estes átomos de carbono estando ligados a outros elementos não metálicos, né? Principalmente o hidrogênio. Mas não necessariamente, né? Tipo, se não tiver hidrogênio, não vai ser, né? Olha, os compostos orgânicos, eles são constituídos, né, por carbono e hidrogênio, principalmente. E no caso, existem exceções, mas são raras, tá? Mas nesse caso, o carbono estará ligado a outros elementos não metálicos, que substituam, né, ali o átomo de hidrogênio. Ok? Ok, obrigado, professor. De nada. Bom, e qual a importância, né? Essa parte que eu retirei também do livro do Atkins. Qual a importância da química inorgânica, né? Ela tem grande impacto, né, em nossas vidas e em outros ramos da ciência, né? A indústria química é fortemente dependente da química inorgânica, realmente, né? Eu sinceramente não estou bem a par, né, como que está a produção mundial, né, dos compostos químicos. Mas provavelmente os inorgânicos, eles ocupam as primeiras posições, né, as posições mais acima. Primeira, segunda, terceira posição, né, dos compostos químicos mais produzidos aí pela indústria. Por exemplo, né, o ácido sulfúrico, eu sei que ele é muito produzido, soda cáustica, ok? Ela é essencial, né, para a formulação e melhoramento também de materiais modernos, né? Realmente, a química inorgânica ela está relacionada aí com a alta tecnologia, né? Tecnologia atual, estando aí relacionada com a produção de catalisadores, né, semicondutores, dispositivos ópticos, supercondutores e materiais cerâmicos, né, avançados. Os catalisadores, em sua maioria esmagadora, né, são compostos inorgânicos. Por exemplo, óxidos de metais do bloco D, por exemplo, né? Muitas reações químicas que está relacionada e que estão, né, relacionadas com a química orgânica, está envolvido ali catalisadores do tipo inorgânico, né? Tem uma reação, por exemplo, orgânica, que me lembrei agora, chamada reações de Friedel-Crafts, né? Talvez vocês irão estudar posteriormente nas disciplinas de química orgânica. Nessas reações é utilizado lá o cloreto de alumínio, né? E o cloreto de ferro 3, né? Ou o cloreto de ferro 3, que funcionam aí como catalisadores. Só que nem tudo é mil maravilhas, né? Essa produção também acaba tendo um certo impacto ambiental, né? Por exemplo, eu falei lá do aço sulfúrico, né? O aço sulfúrico e também compostos de chumbo são utilizados aí nas baterias, né? E se descartar a bateria de forma inadequada, né? Aí tem um impacto no meio ambiente. O ácido sulfúrico, por exemplo, que é a solução lá da bateria, né? Ele é um ácido mineral muito forte, então ele prejudica o solo. O chumbo é tóxico, né? Então tem esse lado aí da moeda também, né? As questões ambientais. Bom, tudo tem aí a sua história, né? O objetivo aqui é nós tratarmos, né, de forma bem resumida a história da química inorgânica, até, né, indo ali dos tempos mais remotos até os dias atuais. Bom, considerando as origens da química inorgânica, né, como nós vimos anteriormente, a química inorgânica, portanto, ela tem como objetivo estudar os elementos químicos, né, as propriedades físico-químicas de todos os elementos químicos da tabela periódica, como eles se comportam, como eles reagem, né? E muitos destes elementos, eles são conhecidos já há muito tempo, né? Por exemplo, o cobre
é um elemento químico conhecido há muito tempo. O próprio carbono, né, na forma aí de carvão, né, que não chega a ser carbono puro, mas muito rico, né, em carbono. São materiais, né, muito ricos em carbono. O carbono é conhecido, portanto, desde a antiguidade. O cobre, depois ali o estanho, né, é um metal também que é conhecido desde a antiguidade. O próprio metal chumbo, principalmente porque o cobre, por exemplo, né, ele poderia ser encontrado como elemento nativo, ou seja, como metal, né, na natureza. Lembrei agora também a questão do ouro, né? O ouro também é conhecido, é um elemento químico conhecido desde a antiguidade. O ouro ele pode ser encontrado também, assim como o cobre. No entanto, o cobre muito raramente hoje em dia, né? O ouro ele pode ser encontrado na forma de elemento nativo, ou seja, na sua forma elementar, metal, ouro, né? Então, alguns elementos são conhecidos já desde os tempos mais remotos, chegando, considerando aí algumas estimativas, né, 5.000, 6.000, 7.000 anos atrás, né? Estimativas de conhecimento de alguns elementos químicos, como o cobre, por exemplo, o estanho, o chumbo. As substâncias inorgânicas, né, elas são conhecidas e utilizadas também, né, desde a antiguidade, né? E essas substâncias inorgânicas, elas eram destinadas aí para vários fins, né? Por exemplo, medicinais, cosméticos, construção civil, né? Fins medicinais, por exemplo, na Idade Média era comum, né, utilizar, por exemplo, compostos de arsênio, né, compostos de mercúrio, inclusive, né, certamente hoje, né, com o advento da química moderna, é incabível, né, uma pessoa tomar um composto aí de mercúrio, né, e esses compostos eram, eram ingeridos, né, na antiguidade e tido como remédios. Hoje em dia também, né, os compostos inorgânicos, muitos deles são utilizados aí como remédios, né, para fins medicinais, né. Por exemplo, você pega lá alguns antiácidos à base de hidróxido de alumínio, ou, por exemplo, sal de Epsom, né, que é se eu não me engano, é o sulfato de magnésio heptahidratado, né. Tem vários compostos inorgânicos, né, uns mais usuais, outros nem tanto. Por exemplo, carbonato de lítio, né, que é utilizado para o combate aí do transtorno bipolar, né, enfim. Então, eles eram e ainda são utilizados aí para fins medicinais. Os compostos orgânicos, nesse sentido, eles gozam de um grande privilégio, né? Grande parte aí dos fármacos são orgânicos, né? Mas os inorgânicos também, eles têm aí o seu lugar nessa indústria. Cosméticos, né? Há registros aí, por exemplo, da utilização do col, né? Que é são substâncias com elemento químico antimônio, né? O antimônio ele é lá do grupo 15, um grupo do nitrogênio. Por exemplo, há relatos históricos, né, que a Cleópatra, né, que foi uma rainha ali do Egito, né, ela utilizava, né, esses cosméticos à base de col, que era um tipo de sulfeto, né, sulfeto de antimônio. Na construção civil, né, as cais, né, principalmente os romanos utilizavam, né, como reboco, né, e como material para dar junção ali aos blocos, né, desde a antiguidade, né, os romanos que são aí reconhecidos, né, como grandes construtores, né, enquanto que os gregos são reconhecidos aí como grandes pensadores, os romanos são reconhecidos como grandes construtores, e eles utilizavam materiais, né, à base de cal para dar liga e também como reboco, né, desde a antiguidade. E nós teríamos aqui muitos outros exemplos, né? Por exemplo, aqui a questão da alquimia, né? Os compostos inorgânicos eram obtidos nos laboratórios de alquimia, né? Sim, né? Muitos alquimistas eles trabalhavam com síntese inorgânica, né? É claro que a forma como eles explicavam não é a mesma que nós explicamos hoje, mas oriunda dos trabalhos de muitos alquimistas, né? Muitos compostos inorgânicos foram obtidos, né? Inclusive chamados ácidos minerais, né? Alguns deles. Por exemplo, o ácido sulfúrico, né? Os alquimistas chamavam o ácido sulfúrico de óleo de vitrilo, né? Porque o ácido sulfúrico, não sei se você já tiver a oportunidade de ver, né?
a textura do ácido sulfúrico, com todo o cuidado, é claro, né? Ele tem um aspecto oleoso, né? Diferente, por exemplo, do ácido clorídrico, do ácido nítrico, enfim. Eles obtiveram também ácido clorídrico, ácido nítrico, né? Bem interessante. O próprio Lavoisier, né, que é considerado o pai da química moderna, nos seus postulados, ele utilizou ali para chegar nas conclusões que ele chegou, que depois ele aborda ali naquele livro que é um marco, né, para a química, que é o Traité Elementar de Chimie. Ele utilizou vários compostos inorgânicos, principalmente os de mercúrio, né, para evidenciar ali, utilizando a questão da balança, né, e todo aquele trabalho da química analítica, para evidenciar que havia algo no ar atmosférico que reagia, né, com o mercúrio. E surge a questão do oxigênio, descobriu que o ar ele era composto por nitrogênio, que ele chamou de azoto, né, por ser indiferente, no sentido de ser inerte. Já o oxigênio ele não era inerte, ele reagia, e o Lavoisier ele conseguiu observar isso e tratar isso de uma forma bem quantitativa, por causa do uso da balança, né? E alguém entrou, né? Vou fazer uma pequena pausa. Ok. Então, é interessante que os trabalhos que culminaram, né, na química moderna são trabalhos embasados no estudo de compostos inorgânicos, né? Os compostos orgânicos é interessante. Você pode perguntar, professor, mas não trabalhava com compostos orgânicos? Aliás, até essa divisão orgânica e inorgânica, ela surge ali no final do século XVIII, né? Até me lembrava agora o nome lá do químico, mas não me lembro mais, né? Quem sabe até o final da aula aí me venha novamente na cabeça. Mas teve um químico lá em específico que ele dividiu, né, em inorgânico e orgânico, né? E inorgânico, ele colocou como algo que compostos, né, de materiais que não tinham vida própria, né? Enquanto que orgânico, para ele, eram os compostos que pertenciam aos, aos seres vivos, né, para resumir. É claro que hoje, essa divisão assim tão abrupta, ela não faz mais sentido, né? Então, por exemplo, no sangue tem ferro, né? Seus ossos têm fosfato de cálcio, seus dentes têm cálcio. Então, assim, os compostos inorgânicos, eles também estão presentes aí nos seres vivos. Mas essa divisão surge ali no final do século XVIII. E a questão da química orgânica, você pode, voltando à pergunta inicial, né? Mas, professor, não trabalhavam-se com compostos orgânicos? Trabalhavam, mas não na forma de síntese. Enquanto que os compostos inorgânicos eles eram sintetizados já no século XVIII, foram pelos alquimistas, no século XIX surge, né, a química inorgânica em si. Os compostos orgânicos só no século XIX que abriu-se essa porta, né, a síntese orgânica, ou seja, obter novos compostos orgânicos. E a partir daí surgiram aí milhares de possibilidades, né? Por exemplo, se você toma ali uma aspirina, a aspirina ela é um composto orgânico fruto de síntese orgânica, né? Que é o ácido acetil salicílico. O ácido salicílico lá que o pessoal extraía lá da casca do salgueiro, ele era muito amargo. Aí os químicos orgânicos entraram na jogada e colocaram um grupo acetil no anel benzênico. Aí ele continua sendo amargo, né? Não sei se vocês já perceberam isso, né? Mas melhorou bastante. É síntese orgânica. Essa perspectiva de síntese orgânica, ela surge ali no século XIX, porque até então, até no início do século XIX, acreditava-se que os compostos orgânicos eles não poderiam ser obtidos, né? Era uma crença, né? É interessante que é um período científico, mas essa era uma crença, que era a teoria do vitalismo, né? Da força vital. Só os seres vivos poderiam produzir os compostos orgânicos, né? Então, era uma teoria que travou ali a síntese orgânica, o surgimento da síntese orgânica até mais ou menos 1830, quando teve aquela síntese memorável do Friedrich Wöhler, né? Então, assim, já os compostos inorgânicos, eles vinham sendo obtidos, né, bem antes ali dos compostos orgânicos. Bom, no século XIX, né, a química inorgânica ela surge como uma grande área da química, né,
como sendo a química voltada para a crescente classe de compostos não orgânicos, né? Então, assim, já havia definição, mas surgir como uma grande área mesmo foi apenas no século XIX, né? E é no século XIX aí que nós iremos ver também o surgimento da físico-química, né? Esse casamento aí com a física, estudar as propriedades, né, dos compostos e dos elementos químicos, questões que envolvem, por exemplo, energética, qual é a energia da ligação, né? São temas aí bem da físico-química. E é interessante observarmos também que a descoberta da lei periódica, né, pelo Dmitri Ivanovich Mendeleev, né, que é o pai da tabela periódica, foi assim uma descoberta fantástica, né, para a química inorgânica, e atuou como está descrito aqui, né, germe, né, na nucleação da química inorgânica, ou seja, deu uma propulsão muito grande, porque a partir da tabela periódica do Mendeleev, abriram-se as portas para a descoberta de novos elementos, porque a lei periódica ela trazia isso na sua concepção, que haveriam sim outros elementos que completariam a tabela periódica. Naquela época eram 60 e poucos, né? Hoje são 118. E assim, esses novos elementos, eles teriam toda uma química para ser tratada, para ser descoberta, né? E foi isso que aconteceu. Muitos elementos foram descobertos após, e muitos compostos foram obtidos a partir desses elementos, compostos inorgânicos, né? No século XX, nós iremos ver um casamento aí da química com a física, né? Naquilo que está relacionado com as teorias, né, que surgem dentro da física. Por exemplo, que você pega o elemento químico lítio, a configuração eletrônica do lítio, qual é? O lítio está no grupo 1, tem 3 prótons, então lítio neutro, configuração eletrônica, 1s2, 2s1. Essa concepção, 2, né, 1, S, a própria questão do elétron, né, que vai ser descoberto pelo físico Thomson, essas concepções, elas não surgem na química, elas foram aplicadas, é claro, na química, mas essas teorias, elas surgem dentro da física. Teoria do campo cristalino, a teoria dos orbitais moleculares, a teoria do campo cristalino mais voltada ali para os compostos iônicos, enquanto que a teoria dos orbitais moleculares, tentando descrever a ligação covalente nas moléculas, né? O que é uma ligação covalente? É quando dois elétrons ali, né, a sobreposição das funções de onda dos elétrons, né, e formando, portanto, orbitais, que agora não são mais orbitais atômicos, são orbitais moleculares, porque pertencem à molécula que foi formada. Então, assim, no século XX, nós veremos aí florescer teorias que serão muito úteis, né, na explicação dos compostos químicos, os compostos inorgânicos. E todas essas teorias, né, elas foram sendo assimiladas aí pelos químicos inorgânicos, pegando a química inorgânica e dando um tratamento para ela, um tratamento assim, tirando ela de um processo apenas descritivo, né? Porque a química inorgânica até o início do século XX, ela visava a síntese, a caracterização, qual é o ponto de fusão do composto, né? Ponto de ebulição, entenderam? Mais nesse sentido, né? Obter ali algumas propriedades físicas, propriedades químicas. Frente a ácido clorídrico, reage ou não reage? Então ficava algo mais qualitativo. Essas teorias, elas trouxeram assim o porquê que as coisas ocorriam como ocorriam. Havia muito conhecimento, mas eram conhecimentos esparsos, né? Então essas teorias, de certa forma, elas vieram para dar um link, né, nesses conhecimentos e trazer o porquê das coisas, né? Os químicos aprenderam, né, com o Linus Pauling, como os átomos se expressam através das ligações, né? Além da estereoquímica, o conhecimento das ligações dava um novo impulso ao estudo da química inorgânica.
é interessante, porque tudo juntava, né? Por exemplo, com a lei periódica lá do Mendeleev. Se eu estudo determinado elemento de um grupo, as ligações químicas dele, e eu consigo obter resultados satisfatórios, eu posso, por exemplo, prever novos experimentos com um outro elemento químico daquele mesmo grupo e testar essa hipótese para ver se ele vai ter as mesmas características, né? Então, essas concepções, elas serviram aí como algo que fez com que a química inorgânica ampliasse ainda mais os seus horizontes, né? Bom, e para finalizarmos essa questão da parte histórica, e no Brasil, né, como que ficou, né, essa questão da química inorgânica, né? Um marco muito interessante foi a chegada de um químico, né, de renome internacional, né, alguns químicos. No entanto, o principal foi o Heinrich Reinbold, né? O Heinrich, ele era um químico alemão e por causa das implicações da Segunda Guerra Mundial, ele saiu da Alemanha e veio para o Brasil e ele vai implementar na então formada Universidade de São Paulo, a USP, né, um modelo de escola voltado para a pesquisa científica, que até então não existia no Brasil, né? Vocês estão fazendo hoje aí a graduação, quem sabe, né, um dia, um mestrado, um doutorado, né? Essa possibilidade, ela surgiu ali com o Heinrich, possibilidade de pós-graduação, né, universidade, pesquisa científica, enfim. Um dos discípulos do Heinrich, o brasileiro Ernesto Giebrecht, ele, ele foi estudar ali nos Estados Unidos, né, na Universidade de Illinois, e ele trabalhou ali com compostos inorgânicos, e ele trouxe essa linha de pesquisa para o Brasil. Ele trouxe, portanto, essa linha de pesquisa e ele implementou, então, ali na Universidade de São Paulo, uma pesquisa forte na área de química inorgânica, que até então não existia. Muitos químicos fizeram, portanto, ali na USP o seu doutorado, químicos de outros lugares do país, e quando retornavam, também levavam essa linha de pesquisa. E hoje essa linha de pesquisa, a pesquisa na química inorgânica, ela existe, né, em todas as universidades, praticamente em todas as universidades do Brasil. Se você for ali, por exemplo, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, tem o pessoal da química inorgânica, trabalhando ali com os elementos do bloco B, os compostos de coordenação, com os elementos terras raras, né? Professor, né, quem são estes elementos terras raras? Né? São os elementos ali do bloco F, né, da tabela periódica, principalmente ali o período 6, né, começando ali com o sério, né, o símbolo CE. Então, a pesquisa na área de química inorgânica, hoje no Brasil, é totalmente consolidada. Bom, e a química inorgânica, ela, assim como a química, obviamente, né, é uma área interdisciplinar. Eu retirei esse trecho aqui, ó, de um artigo muito bacana do professor Henrique Eise Toma, professor lá da USP, já deve ter aposentado, né, por conta da idade. Ele que é uma das figuras mais proeminentes aí da área de química inorgânica. E ele diz o seguinte, nesse artigo, ó, que foi publicado na Química Nova. Apesar dos diferentes pontos de vista, né, a classificação histórica adotada na química ainda vem sendo empregada na organização estrutural, administrativa, política, né, formalizada em termos das grandes áreas, inorgânica, orgânica, analítica e físico-química. Bom, nesse quesito aqui, o Alex ele ainda acrescentaria a questão do ensino, né, o ensino de química. É consenso que essa classificação, pelo seu caráter abrangente, é imprecisa ou inadequada, e assim muitos advogam a necessidade de mudanças de paradigma na química, como ciência. Realmente é fácil enaltecer o rompimento das fronteiras, fictícias ou não, mirando para os horizontes da interdisciplinaridade. Porém, ao mesmo tempo, é inegável a existência das
especialidades ou divisões permeando essas grandes áreas. Portanto, é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que há interdisciplinaridade, há questões peculiares, né, de cada área. Isso que o Thoma está dizendo aqui com essa passagem, né? Mas o que ele aborda aqui que é interessante é a questão da interdisciplinaridade da química inorgânica, e realmente ela é uma área interdisciplinar. Primeiramente, né, ela é interdisciplinar com as outras áreas da química. Aliás, a gente aqui no início, a gente fez uma divisão entre compostos orgânicos, né, tentamos fazer uma divisão entre compostos orgânicos e inorgânicos. Só que existem compostos que não dá para fazer essa divisão assim tão clara, né? É óbvio que você pega, por exemplo, o etano é um composto orgânico. É óbvio que você pega, por exemplo, cloreto de sódio, é um composto inorgânico. Isso tudo é óbvio. Mas existem certas classes de compostos químicos que é mais coerente vê-los como algo híbrido entre a orgânica e inorgânica, né? Por exemplo, os organometálicos. Os organometálicos é uma classe de compostos muito interessantes, né? Por exemplo, você pega lá os ferrocenos, que tem um ferro, aí tem um anel benzênico ligado a um ferro, né? Olha só. Mas o ferro, ele é um metal, como que ele pode se ligar a um anel benzênico, aos elétrons ali deslocalizados, né, do anel benzênico? É incrível isso, né? O ferro, ele faz isso, mas, por exemplo, se você pega ali os metais do bloco S, eles não conseguem fazer isso, né? Mas essa classe de organometálicos é uma classe, como eu disse, que está nessa interdisciplinaridade. Ela não tem como você falar que ele é um composto inorgânico, e também não tem como você falar que ele é um composto orgânico porque tem um benzeno. Tá? Também existem compostos organometálicos ali com elementos do bloco S, por exemplo, me fugiu agora o nome, olha, que é muito utilizado na química orgânica. Lembrei, os reagentes de Grignard, né? Os reagentes de Grignard lá, que tem aqueles grupos alquila ligado ao magnésio. O grupo alquila é carbonos e hidrogênios ali, ligado ao magnésio. Não tem como nós falarmos que este composto ele é puramente inorgânico, é puramente orgânico. Né? Então, aqui eu estou falando da inorgânica orgânica, mas a inorgânica também ela está relacionada com a química analítica, né? Dados de concentração. Você pega, por exemplo, o cloreto de prata, é um composto inorgânico, tem um KPS muito baixo. KPS já é um termo que advém ali da química analítica, ou seja, tem uma solubilidade muito baixa. O analítico ele estudou isso, né? Essa propriedade advém da química analítica. Né? Esse conhecimento, né, advém desse campo da analítica. Por exemplo, o sal cloreto de sódio, né? O que une cloreto de sódio? Uma ligação iônica entre o ânion cloreto e o cátion sódio. Nós sabemos que a estrutura desse composto, que é um composto iônico, é uma estrutura de um sólido iônico. Então, nós temos ali um arranjo, né, de cátions ligados a ânions, formando um cristal. O que eu quero dizer é o seguinte, tem uma ligação, e essa ligação ela tem uma energia associada. Portanto, quando você solubiliza o cloreto de sódio, o que acontece ali nesse processo? A água ela vai quebrar essa ligação iônica e vai solvatar os cátions de sódio e vai solvatar os ânions, cloreto. Tem uma energia associada neste processo. Essa energia ela vai ser estudada no campo da físico-química, né? Com a metodologia que a físico-química utiliza. Então, percebam que existe uma interdisciplinaridade entre as áreas da química, e não só. Mas, por exemplo, quando você pega a inorgânica e o estudo destes compostos nos seres vivos, aí você entra já na bioinorgânica, na bioquímica, né? As técnicas de caracterização. Por exemplo, você quando for fazer lá o seu mestrado, aí você vai fazer o seu mestrado em química, vamos colocar química inorgânica, já que é a disciplina, né? Eu obtive um novo composto. Opa, estou feliz da vida, vou defender a minha dissertação. Você vai chegar lá para a banca, você vai ter que demonstrar lá as caracterizações que você fez. Os aparelhos
os aparelhos, né, que são utilizados na caracterização química, todo o princípio deles, né, é oriundo ali da física. Então, assim, essa interdisciplinaridade, ela é bem evidente, né? No século XIX, considerando aí algumas questões da história da ciência, né, houve essa compartimentalização, né, essa busca de compartimentalizar aí eu diria, o conhecimento, né? Aí surgiram as disciplinas, né? Esse termo, né? Disciplinas, né? Só que agora, você pega, por exemplo, aí vários artigos, né, na área de ensino, eles têm abordado muito isso, né? Essa necessidade da interdisciplinaridade, de mostrar que aquela área do saber, né, ela não é fechada em si, mas ela dialoga, né, com outras áreas do saber, no caso da inorgânica, com a própria química, nas outras áreas da química, obviamente, e também, né, física, como eu disse, enfim, biologia. Inclusive, provavelmente, né, vocês posteriormente vai passar pelas práticas de ensino e serão cobrados aí, com o professor Alex, né, de mostrarem uma aula contextualizada, né, como o pessoal do ensino diz, né, interdisciplinaridade na aula, enfim. Então, a química inorgânica, né, sem dúvida nenhuma, é uma área interdisciplinar, ok? Bom, então nós discutimos de uma forma geral, né, o que é química inorgânica, né, qual é a sua importância, né, enfim, as origens da química inorgânica, e nós temos uma disciplina aqui no Instituto Federal por nome Química Inorgânica 1. E o que nós veremos aqui nesta disciplina? Já que a química inorgânica, o objetivo dela é estudar as propriedades de todos os elementos, né? Eu já disse para vocês que, por exemplo, ali no período 7, a gente não vai mexer, com exceção do RA, lá no grupo 2, que é o rádio. Dá para a gente falar um pouquinho dele, né? Até porque o rádio ele tem uma história toda bacana, né? Porque recentemente aí surgiu um filme lá na Netflix, né? Radioatividade. A palavra radioatividade vem do rádio, né? E ele está relacionado ali com o trabalho da Madame Curie, né? O rádio ele está relacionado com o trabalho dela. Inclusive, em decorrência da descoberta da radioatividade, ela ganhou um Nobel de Física e pela descoberta dos elementos rádio, né? O Ra ali do grupo 2 e o Po, né? Lá do grupo 16, o polônio, ela ganhou um Nobel de Química, né? Muito interessante. Mas os outros elementos ali do período 7, né? Nós não iremos mexer neles. Então, não é todos os elementos, como eu disse, que iremos estudar. E é claro, se tem a 2, então tem certas diferenças. Qual é a diferença? A diferença é que na química inorgânica 1, nós iremos focar aí nas propriedades físico-químicas do elemento químico hidrogênio, que apesar de estar sobre o lítio, ele não pertence ao grupo 1, tá? Não pensem que ele pertence ao grupo 1. O hidrogênio ele não tem grupo, né? Sabiam disso? Interessante, né? O professor ele não pertence ao grupo 1, não pertence, ele não é metal, né? Mas ele tem um elétron também na última camada de valência, sim, ele tem, mas ele não é um metal. O lítio é metal, o sódio é um metal, né? O potássio também é metal, mas na sua forma elementar, o hidrogênio ele é uma molécula, o gás hidrogênio, né? H2. Então, nós iremos estudar um pouquinho esse elemento químico, que apesar de ter apenas um próton, né, ele é considerado o elemento químico mais versátil da tabela periódica. O hidrogênio ele é fantástico, né, juntamente aí com o oxigênio, ele forma aquela molécula, né, a molécula da vida, que é o H2O. Os cientistas, quando observam lá o planeta Marte, eles ficam todos afoitos, né, para ver se tem água, né, tem um motivo para isso. Né? E o hidrogênio ele forma estas substâncias chamadas hidretos, né? Os hidretos não metálicos, como a água, por exemplo, hidretos metálicos, enfim. O hidrogênio é um elemento químico muito versátil. Além do hidrogênio, nós iremos estudar os elementos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, os elementos do grupo 1. Como eu havia dito, né, o FR, o frâncio, nós não iremos estudar. No grupo 2, o grupo dos metais alcalinos terrosos, né? Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio.
Grupo 13, o grupo do boro, né? Aí vem o boro, o alumínio, o galho, o índio, o tálio. Grupo 14, o grupo do carbono. Silício, né? É legal o grupo 14, porque o grupo 14 tem eu diria, o rei da química orgânica, né? E o rei dos minerais, né? O rei da química orgânica, o carbono, e o rei dos minerais é o silício, né? Porque quando o silício ele se combina ali com o oxigênio, ele forma uma classe de minerais chamados silicatos, né? Professor, eu nunca vi, não. Já viu sim, né? Você já pegou areia na mão, né? A areia é um silicato, né? Os silicatos, eles são os reis aí, né? Dessa parte mineral. E além disso, né? O silício e o germânio também são utilizados aí na alta tecnologia, né? Transistores, enfim. Nós temos ali, então, além do carbono e silício, o germânio, o cara logo abaixo ali, o estânio, é um metal muito antigo, muito bacana, né? O estânio. Altas histórias, né? Por causa dos alótropos de estânio. O chumbo também. O chumbo, o chumbo é um metal conhecido desde a antiguidade, né? Grupo 15, iremos estudar também, que é o grupo do nitrogênio, do fósforo, do arsênio, antimônio, que é não é metal, né? Um metalóide, também conhecido aí desde a antiguidade. Bismuto. Depois, grupo 16, o oxigênio, o enxofre, selênio, telúrio, o polônio. O polônio, que também não tem muitas aplicabilidades, né? Veremos pouco dele. É engraçado que quando... Engraçado não, né? Mas assim, a Madame Curie, né, quando ela descobriu esse elemento químico, ela quis homenagear o país de origem dela, né? Porque apesar do sobrenome Curie, ela não era francesa, ela era polonesa, né? Ela adquiriu esse sobrenome aí porque ela casou com um francês, né? O Pierre Curie. E ela deu ao elemento químico com o número atômico 84 o nome de polônio, né? Só que o polônio, ele, infelizmente, ele tem sido utilizado, a grande utilidade dele tem sido como veneno, né? Então, foi uma homenagem assim um pouco complicada, né? E por fim nós temos ali, né? Por fim não, né? Que tem outro grupo, né? Mas nós temos ali o grupo dos halogênios, né? Que é o grupo 17. Por que halogênios, né? Esse nome vem de halo, que é sal, e gênio formador, né? Formador de sais. E realmente, né? Muitos sais aí são oriundos ali dos elementos do bloco S, por exemplo, com elementos do grupo 17. Cloreto de sódio é um exemplo, né? O outro aditivo que tem no cloreto de sódio, que é o iodeto de sódio, né? Outro exemplo também. E por fim nós temos ali os elementos que são indiferentes, né? Esses eles não gostam muito de formarem compostos. Inclusive hoje eles são chamados de gases nobres, mas já foram conhecidos como gases inertes, né? Mas, né, o criptônio, por exemplo, ele forma alguns compostos, o xenônio. Inclusive, um químico norte-americano ele ganhou o Nobel de Química porque ele conseguiu obter um composto químico, né? Uma substância composta com um elemento xenônio, se eu não me engano, que é o Neil Barclay. Ele ganhou o Nobel por causa disso. Porque até então eles eram conhecidos como gases inertes, mas se um deles forma composto, né? Hoje não é mais só um, mas então já não convém mais chamarmos de gases inertes, né? Já foram conhecidos como gases raros também, mas sabemos que o argônio é a terceira substância que mais tem aí no ar atmosférico, né? Não tem muito, mas considerando o volume de ar que nós temos, dá para tirar muito argônio da atmosfera. Então são raros também. Hoje, portanto, são conhecidos como gases nobres. Em suma, o que nós veremos então? Hidrogênio, o bloco S da tabela periódica e o bloco P. O bloco S, né, compreendendo ali os grupos 1 e 2, e o bloco P compreendendo os grupos 13 ao 18. E os demais elementos? Iremos estudar a química deles, né? Mais uma vez dizendo, né? Não todos, lá na química inorgânica 2. Aqui é a bibliografia, né? Como eu disse para vocês, o livro do professor James Dely, né? E o Schreiber, 2 livros que eu estarei utilizando aí no decorrer da disciplina, tá? E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Química Orgânica 1.
Alguma dúvida da aula de hoje? Tudo certo? A aula de hoje acho que não dá para ter muita dúvida, não, né? Mais a curiosidade, né? Mas fica Professor, tranquilo. O Guilherme tem dúvida, né, Guilherme? Sim, pode falar. professor, Fala, o Maria. senhor vai disponibilizar os slides? Disponibilizo também, sem problemas. Vocês querem que eu disponibilize? Eu coloco lá na plataforma. Sim, por favor. Ok, então. O Guilherme perguntou por que o polônio é utilizado como veneno, né? Cara, o polônio, ele é utilizado como veneno porque ele é um elemento radioativo, né? Então, o núcleo dele se decompõe, né? E nesse processo de decomposição é liberada uma energia extremamente perigosa, né? Que é os chamados raios gama, que causam mutagênese nas células. Em outras palavras, né? Causa câncer, por exemplo, né? Tem um episódio, que é até um episódio recente, eu não me lembro o nome dele agora de cabeça, que foi um cara que era ex-espião da KGB, né? KGB, que era a polícia secreta da União Soviética. E esse cara, alguns dizem, né, que ele sabia demais, e ele teve uma reunião com alguns representantes do governo russo, né, lá na Inglaterra, em Londres, e disseram que batizaram o sushi do cara como polônio. Descobriram que era polônio porque ele durou, acho que 20 dias, algo do tipo, né? Então foi tempo suficiente para que pudessem captar o elemento no organismo dele, e não teve escapatória, ele faleceu disso, né? Tem até umas imagens assim meio fortes, né? O cabelo do cara foi caindo, pele escamando, ele é um elemento químico extremamente perigoso, né? Aliás, aquele pedacinho da tabela periódica ali, ó, começando no bloco D, né? Começa ali, dá pra gente fazer uma rua ali, né? Começa com cádmio, aí abaixo do cádmio, o cádmio é extremamente tóxico também, né? Aí vem o mercúrio, né? Por isso que tinha aquelas pilhas antigamente, as NICAD, né? Que tinha cádmio, hoje em dia elas, né, tá meio fora aí de moda, né? Porque o cádmio é um cara complicado. Aí vem o cádmio, aí o mercúrio, né? O mercúrio é tóxico também. Aí virando ali, ó, tem o veneno que os romanos utilizavam muito, né? Que era o talho. Aí depois do talho tem um chumbo que é tóxico também, né? Depois do chumbo tem um bismuto, e o bismuto ele já é um cara meio tranquilo, né? Mas depois do bismuto tem um polônio que é muito tóxico, né? Então, eu sempre brinco que eu falo que é um caminho que tem ali, o caminho da morte, né? Cádmio, mercúrio, né? Enfim, até chegar ali no polônio. Mas o polônio, ele é venenoso por causa disso, por causa dessa essa capacidade, né, de irradiar. Não só o polônio, né? Todo elemento radioativo, por exemplo, o rádio. O rádio, ele é perigoso, né? Aliás, você falou do polônio, a Marie Curie, que foi a mulher que descobriu a radioatividade, e ela ganhou o prêmio Nobel de Física por causa disso, né? E ela conseguiu isolar estes dois novos elementos, o polônio e o rádio, ganhando o Nobel de Química por causa disso, né? Ela morreu com leucemia, né? Uma anemia profundíssima, né? Por quê? Porque ela foi a pioneira, né? Ela descobriu a radioatividade, mas ela não sabia dos efeitos da radioatividade. Então ela sofreu na pele estes efeitos, não só ela. Por incrível que pareça, né? Aliás, ela não queria que a filha dela continuasse, né, os trabalhos dela. E a filha dela continuou, e a filha dela também ela sofreu dos mesmos problemas, porque a filha dela também trabalhou, né, no campo da física ali com a radioatividade artificial. A Marie Curie ela descobriu a radioatividade natural, e agora eu não me lembro o nome dela, né? Acho que era Juliot Curie, algo desse tipo. Ela descobriu a radioatividade artificial e acabou, infelizmente, né, por causa da radioatividade, morrendo aí de uma forma assim bem complicada, né? Mas é a história, né? Os pioneiros geralmente se ferram, né? Infelizmente, viu? Hoje, sabendo aí de todos os perigos da radioatividade, aliás, esse elemento aí, ele é bem, a gente vai falar um pouco dele, que é o rádio, né? Faz parte aí da química inorgânica 1, está lá no grupo 2, né? Hoje a gente utiliza a radioatividade de uma forma bem mais segura, né? Por exemplo, no tratamento do câncer, enfim. Mas se vocês já tiveram contato com alguém que faz esse tipo de tratamento, né, você percebe, né, como ele é complicado, né, porque ele não ataca só a célula cancerígena, ele não é seletivo, né.
bem triste. Eu já tive contato com pessoas assim, é complicado. Mas hoje a radioatividade é utilizada para fins medicinais. Mas quando ela foi descoberta, nossa, foi uma febre, né? Ela era utilizada, por exemplo, era utilizado relógios que tinham ponteiros com o elemento químico rádio, sabe por quê? Porque brilhava no escuro. Aí o cara olhava lá o relógio dele no escuro, olha que lindo, que maravilhoso, né? Eles colocaram rádio até nos cremes dentais, para vocês terem uma ideia, né? Não é mentira não, isso é história da ciência, né? Ninguém conhecia os problemas, né, da radioatividade, aí fizeram isso. Aí começaram a mudar um pouco a concepção quando começaram a ter algumas mortes, né? Suspeitas, né? Começaram a analisar, falaram, opa, o problema tá aí, né? Então vamos parar com isso. Mas enfim, respondendo então a pergunta do Guilherme, né? O polônio é complicado. Tinham veículos movidos a energia nuclear? Eu creio que não. Creio que não, né? Assim, eu não sou um profundo conhecedor, mas eu creio que não. Energia nuclear, até onde eu sei, ela é utilizada para produzir energia elétrica, né? Isso eu posso te garantir. Né? No Brasil, tem Angra dos Reis, né? Mas, assim, no total não é muito, não, porque o Brasil o Brasil é um país abençoado, né? Tem recursos aí, né, hidrológicos estupendos, né? Itaipu, por exemplo, né? Pode ser, Victor, pode ser. Eu não tenho como te dizer porque eu não tenho certeza, realmente. Veículos, talvez, desse tipo, né? Talvez não carros, mas um submarino, né? Pode ser. Às vezes utilizando algum transformador ali, né? Porque o transformador ele pega a energia de qualquer tipo e transforma em energia elétrica, né? Talvez algum engenheiro bolou um esquema aí, né? Porque aí entra no campo da engenharia, né? Quem sabe tenha realmente. Eu sei da energia nuclear, como eu estava falando, na produção de energia elétrica, né? Para fins, assim, assim, fins... obrigado, Rafael. Opa. Valeu. Eu tenho esse conhecimento de energia nuclear para fins de energia elétrica. Né? A Alemanha, por exemplo, ali no Vale do Ruhr, né, tem muitas usinas, né, porque a Europa não é como o Brasil, né, não tem muitos rios, né, não tem esse volume todo de água, né, enfim. Mas é isso aí, pessoal. O objetivo de hoje era esse mesmo, né? Era esse mesmo, a gente fazer uma abordagem geral da disciplina. Semana que vem, provavelmente, a gente vai estender um pouco mais a aula aí, mas são 5 aulas, né? Então, provavelmente a gente não vai utilizar 5, até porque na forma de slide, a aula ela rende mais, né? É diferente na forma presencial, porque você vai no quadro, e você escreve, o aluno copia, tem toda essa dinâmica, né? Então, provavelmente nós não iremos utilizar as 5 aulas, mas eu pretendo, né? Eu pretendo aí todas as semanas, né? Fazermos aula via Google Meet, né? Eu estarei gravando sempre, vou disponibilizar lá na plataforma, não só para aqueles que não puderem participar, mas para aqueles que participaram. E, vou tirar uma dúvida lá, né? Vai ter o vídeo, vai ser de grande utilidade, tá bom? Mas por hoje seria isso, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, estou aqui à disposição. Tranquilo então, pessoal? Opa, eu que agradeço, Maria, pela sua presença, não só a sua, pela presença dos demais. Pessoal, procurem realmente participar, tá? A gente não sabe, né? Quem sabe aí até o final do semestre a gente volta no estilo presencial, então vocês já vão, né? Encaminhando aí, né? Nesse estilo, né? Acompanhar sempre nos horários de aula mesmo, tá bom? E obrigado pela presença de todos. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Boa noite. O professor vai disponibilizar a gravação no Moodle já hoje? Com certeza. Ainda hoje. Belezinha, prof. Boa noite. Obrigada. De nada.